Oi, sou a professora Luciene, estou de volta e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ângulos. Bom, o que são ângulos? Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem, contidas numa mesma reta. Como assim, professora? Aqui, olha, você tem a semirreta A, a semirreta B. Você também tem nessa figura o vértice, ó, um ponto A, também eu tenho um ponto B. Muito bem, e aqui você tem uma origem das duas semirretas. Essa região, se você juntar as duas semirretas, vai ter uma região angular. Olha, aqui é o seu ângulo, ok? Você reuniu duas semirretas, ok? Vamos. Bom, classificação quanto aos ângulos. Eu tenho várias classificações e isso depende dos ângulos, tá bem? Então, se um ângulo ele mede menor que 90, ele é chamado de ângulo agudo. Se o ângulo ele mede 90 graus, certo? Ele é chamado de ângulo reto. Onde eu encontro o ângulo reto? Bom, os pedreiros, os carpinteiros, todas as pessoas que constroem as coisas, eles utilizam muito prumo, não é verdade? Então, se você observar em cada cantinho da sua casa, você pode observar lá que vai ter 90 graus. Pode medir. Um computador aqui no cantinho mede 90 graus, um caderno mede 90 graus, uma folha mede 90 graus. Cada cantinho que tiver aqui, ó, 90 graus. Pode pegar que tá certinho, tá? Então, para ser certinho, para ficar perfeito, sempre vai ter um quadradinho lá no cantinho. E esse quadradinho, ele mede 90 graus. Professora, eu não tô conseguindo enxergar. Aqui, ó, vou colocar para você. Olha, bem aqui vai ter sempre um cantinho com um quadradinho, tá? E ele mede 90 graus. Como é que ele é chamado? Ângulo reto. Também eu tenho o ângulo obtuso. O meu ângulo obtuso, ele é maior que 90. Eu tenho uma inclinação um pouquinho maior. E o ângulo raso, 180. Professora, volta de novo. Aqui, ó, você tem o ângulo reto. Perfeito? Muito bem. Se eu tiver um ângulo menor que 90, agudo. Se eu tiver uma inclinação um pouquinho maior, vai que 90, olha, vai ser um pouquinho maior que 90, é obtuso. E se eu tiver ele aqui, ó, completando essa voltinha, ele vai ser chamado de ângulo raso e vai valer 180 graus, ok? Bom, eu também tenho um ângulo chamado de ângulo oposto pelo vértice. Os lados desse ângulo são opostos uns pelos outros. Como assim, professora? Esse lado aqui, ó, ele tem o mesmo valor que esse daqui. Eu não entendi, professora. O mesmo valor. Assim, se esse aqui medir 5, esse também mede 5. Se esse, por exemplo, medir 10 graus, esse outro também vai medir 10 graus, ok? Então, os ângulos opostos pelos vértices, como é que eles são? Os lados de um são, respectivamente, os lados opostos dos outros lados. Como assim? Toda vez que você tiver uma semirreta, que uma corta a outra, então, o lado da frente é a mesma coisa que o lado de trás. Um é igual ao outro, ok? Muito bem, perfeito. Aqui, classificação quanto à complementação. Não entendi, professora. Vamos lá, vamos aos conceitos. Ângulos complementares, eles são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ora, guarda isso no teu coração, tá bem? Então, nesse caso, um é complemento do outro. Olha, se você observar, aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então, se você reunir todo mundo, aí você vai dizer que todo mundo é igual a 90. Então, você vai pegar x, pega o valor que te der, tá? O valor que te der aqui, mais o valor que te der aqui, e você vai dizer que tudo isso é igual a 90 graus, tá bom? Por quê, professora? Porque eles são ângulos complementares. E os ângulos suplementares é quando a soma de suas medidas equivale a quanto? 180 graus. Muito bem, então quer dizer que eu vou reunir todo mundo, professor, e vou dizer que é igual a 180? Perfeito seu raciocínio. Vamos aos exemplos. Bom, aqui você tem um ângulo agudo. E o que o ângulo agudo disse para você lá na regra? Ah, professora, você disse que o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Você vai dizer que x mais 30 graus
ele vai ser igual a quanto? A 50 graus. Eu não entendi, professora, por que você disse que é igual a 50? Porque, olha, ele é um ângulo agudo, ele é menor de 90. E nesse caso, a questão já está te dizendo, ela está sendo boazinha com você, está dizendo que o quê? Que é 50 graus. Agora é só fazer continha, coisa que você já sabe. Você deixa a letra sozinha, 50 graus. Olha, se esse tá mais, ele vem para cá, menos. Então, quanto é 50 menos 30? Ah, professora, isso é muito fácil, 20 graus. Bem, perfeito. Lembra do conceito? O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Nesse caso, a questão já amarrou para você aqui, ok? Questão muito boa, né? Vamos para outra. Bom, esse caso aqui eu tenho um caso de ângulo reto e complementar. O que disse a regra dos ângulos complementares? Eles são iguais a quanto? A 90 graus. Então, eu pego a soma de tudo que eu vejo e digo que é igual a quanto? Olha quem está aqui favorecendo a sua vida. Quem? 90 graus. Então, vamos lá. Então, eu vou dizer que x mais 30 graus. Isso tudo é igual a quanto, professora? 90 graus. Muito bem, vou deixar minha letra sozinha, coloco 90. Se esse tá mais, ele vem para cá, menos, professora. Agora diz para mim, quanto é x? Deixa o x sozinho, perdão. Aí você diz para mim, quanto é 90 menos 30? Ah, professora, de cabeça, 60 graus. Ok. Gente, lembra uma coisa, que grau, a medida do grau, você tem que lembrar de colocar aqui, tá? Tia, eu vou colocar sempre essas bolinhas aqui. É, eu vou colocar as bolinhas, mas não são bolinhas, tá? Na verdade, é graus, tá? São graus. Muito bem. Não esquece de colocar. Bem? Outra coisa. Outro exemplo. Se você for observar, todo mundo aqui vai dar o quê? Olha, olha. 180 graus, não é verdade? Então, esse caso aqui é um caso de quê? De ângulo suplementar. Muito bem. E como é que eu resolvo isso? Eu somo todo mundo, professora, e depois eu digo que aí todo mundo é igual a quanto? Fala pra mim? Muito bem, 180 graus. Então, vamos resolver. Olha, eu vou colocar o 35 graus. Não esquece, olha quem está aqui bonito pra você. Toda vez que você ver esse quadradinho, tá bom? Leva pra tua vida. Toda vez que você vê esse quadradinho no ângulo, ele vale quanto? É isso aí, 90 graus. Aí você coloca aqui, ó, 90, sem medo de ser feliz. Mais x, e todo mundo é igual a quanto, professora? 180. Muito bem. Por quê? Porque é um caso de ângulo suplementar. Ok, vou deixar minha letra sozinha. Coloco 180. Professora, todas as outras aulas você falou pra gente que lado esquerdo, só letra. Lado direito, só número. Então, esse 35 mais esse 90, eles não podem ficar aqui. Muito bem, bem lembrado. Então, você passa para o outro lado com o sinal trocado. Quem é mais, fica menos. Quem é mais, fica menos. Ok, só vou agitar esse 9 aqui, tá bom? Que ele tá um pouquinho mais feio que o de costume. Ok, e agora? O que eu faço? Ah, professora, você deixa a letra sozinha e faz continha. Então, vamos lá, diz pra mim. Quanto é 180 menos 35? Ah, professora, isso é muito fácil. 145 menos 90 graus. Ok. E quanto é 145 menos 90 graus? 55 graus. Eu posso esquecer de deixar os graus aqui? Essa unidade de medida? Não, professora, eu devo lembrar de colocar os graus. Muito bem. Pronto, mais um exemplo. Olha, caso de ângulo suplementar. Então, eu pego todo mundo e digo que é igual a quanto? 180, professora. Então, vamos lá. Você pega 2x mais 4x mais 30 graus. E tudo isso é igual a quanto? 180, porque é um caso de ângulo suplementar. Lembra da regra? Lado esquerdo, letra. Lado direito, número. Então, quem tem letra, você coloca tudo do teu lado esquerdo, tá bom? Olha, então aqui fica só letra. Mais 4x. Professora, esse 30 não pode ficar aqui. Então, passa ele para o outro lado com o sinal trocado, ok? Olha, se ele é mais, ele vai ficar o quê? Menos, professora. Agora é só fazer continha. Quanto é 2x mais 4x? 6x, professora. E quanto é 180 menos 30? 150. Ok. Vou deixar minha letra sozinha. Vou dizer que 150 é dividido para
6. Por que você colocou dividido para 6? Porque se ele está multiplicando, ele vem para baixo, dividindo. E quanto é 150 dividido para 6? Quanto é? 25 graus. Ok? Ficou entendido? Vamos mais um exemplo. Bom, aqui eu tenho um caso de ângulo oposto pelo vértice. A regra muda um pouquinho. O que diz os casos de ângulos opostos pelo vértice? Que o lado de um é igual ao lado do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que 2x menos 10 graus é igual a 40 graus. Só isso, professor? Você diz que um lado é igual ao outro, tá bom? Agora é só fazer continha. Então, vamos lá. 2x é igual a 40 graus. Professora, eu não posso deixar esse número aqui. Então, passa para o outro lado com o sinal trocado. Muito bem. Agora, você tem 2x igual a 50 graus. Deixa a tua letra sozinha, 50. Se esse 2 ele está multiplicando, ele vem para baixo, dividindo, muito bem. E quanto é 50 dividido para 2? Fala para a professora. 25 graus, professor. Muito bem. Não é que é fácil? Pronto. Gente, obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima aula. Não esqueçam de ativar as notificações, se inscrevam e até a próxima aula. Você sabe que a minha intenção aqui é auxiliá-los a como aprender um pouquinho mais sobre matemática. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo. Grande abraço também, tá? Cuidem-se.